Fala, gente boa! Hoje vou falar sobre crescer é uma decisão pessoal, sua, e não do seu cônjuge. Muitas vezes eu tenho visto casais que ficam parados ou empacados e não conseguem ir para frente porque ficam esperando o outro. E aí você precisa ter uma decisão individual sobre o crescimento. No vídeo de ontem eu falei a respeito de um verso que está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2, que diz que a mulher ganha o seu marido pelo seu procedimento e não pelo muito falar. A maneira como nós agimos, e aí o verso fala sobre a mulher ganhar o marido, conquistar o marido, mas não necessariamente é exclusivamente. A gente pode aprender o princípio para o homem também. É o nosso procedimento que estimula os outros a terem um comportamento diferente. Sabe, isso pode acontecer tanto no relacionamento conjugal, marido e esposa, como no relacionamento de pais e filhos. Os pais com os filhos. Pode acontecer no relacionamento patrão e empregado, funcionário e chefe. Isso pode acontecer em qualquer lugar. A maneira como você se comporta influencia e muda a maneira como o outro vai agir. Você quer ver uma outra coisa? Em Provérbios ainda diz assim, olha, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso quer dizer o quê? Que a maneira como você reage a uma determinada situação vai fazer com que influencie a ação do outro. A ação gera reação que gera uma nova ação. Então você vê o seguinte, a maneira como você se comporta vai influenciar o outro. Então, por exemplo, se dentro de casa, marido e mulher, há uma discussão, há algum problema, e aí um se irrita, se o outro se irritar, olha, a palavra dura suscita ira. Se o outro se irritar, aquilo que começou vai borbulhar, vai ferver e o negócio pode explodir. Mas se o outro tem calma, se o outro tem paciência, se o outro sabe que agora é hora de ficar quietinho, não falar nada, você conhece a reação do outro, você absorve aquilo, entende qual é o momento, porque às vezes é uma situação que provocou frustração, às vezes é uma situação que provocou ira, raiva, às vezes é uma situação que mexeu em alguma mágoa ou ressentimento, e isso tudo pode provocar alguma coisa na outra pessoa. E aí você, como aquela pessoa que decidiu crescer, o seu crescimento, a sua mudança de perspectiva, o seu olhar atento para as coisas que estão acontecendo ao teu redor, com você e com seu cônjuge, faz com que você possa mudar de perspectiva, mudar a maneira de se comportar. E à medida que você cresce, você automaticamente vai puxando as outras pessoas para crescerem junto com você. De maneira intencional ou não, de maneira incisiva ou não. Naturalmente as pessoas começam a perceber a tua mudança de comportamento, a mudança no teu tom de voz, a mudança no palavreado que você usa, no teu vocabulário. As pessoas percebem a tua mudança à medida que você cresce e elas então podem ver essa mudança e desejar a mudança como você acaba tendo. Não sei se você já assistiu aquele filme Prova de Fogo, e no filme Prova de Fogo, Caleb, ele quer se separar da mulher, e de repente o pai vem com um desafio para ele de 40 dias e ele enfrenta aquele desafio e de repente a mulher dele descobre isso lá no final já. E ela pergunta, eu achei o seu livro, você está em que dia? Ele diz 40 e alguma coisa, 43. Aí ela diz, mas só tem 40. E ele diz, mas eu não preciso parar. E depois, alguns dias depois, ela procura ele no quartel e diz assim, olha, a mudança que aconteceu em você, eu quero que aconteça comigo. Ou seja, a mudança do procedimento, foi pela mudança do procedimento dele que ele reconquistou a esposa. A mudança do procedimento e à medida que ele cresceu, a esposa mudou e quis crescer e ter a mesma coisa que ele queria. Então, não adianta você forçar ninguém a ser uma outra pessoa. Seja você quem você quer que o outro seja para você. À medida que você fala, à medida que você responde de maneira adequada, à medida que você muda o seu comportamento, quem sabe, seu marido, sua esposa, seus filhos, seu chefe, seus funcionários vão agir de maneira diferente. Por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, comenta se valeu a pena, compartilha com outra pessoa e a gente se vê por aí. Deus te abençoe.